Não tem muito tempo que passou no cinema o filme do Arco da Reze, mais um capítulo de Chainsaw Man onde o Denji tenta beijar alguém e tudo dá errado no caminho. A garota aparece do nada, é o sonho do Denji demais pra ser verdade e como tudo nesse mundo é o avesso, ela também não era a garotinha indefesa e muito menos tinha se apaixonado pelo Denji, já que os planos dela a respeito de conquistar o coração do Motosserra eram um pouco mais literais. Daí tudo começa a ir ladeira abaixo e a história de amor dos dois, de descoberta um do outro ali, do Denji se permitindo e aprendendo a nadar com ela, é perturbada por esses flashes do sangue que escorre nos veios da cidade, elementos de suspense que vão sendo empilhados com a introdução de um serial killer que habita um universo próprio, como um filme do gênero slasher. Tem uma montagem muito boa que o filme faz entre as idealizações que o Denji faz das mulheres da vida dele e essas imagens de violência, com o assassino perseguindo a Reze. É como se uma coisa tivesse tudo a ver com a outra, uma realidade cruel que, de alguma forma, produz uma necessidade de escapismo. Mesmo antes de se fundir com o demônio, o Denji não se enxergava como um humano, explorado desde muito novo para pagar uma dívida que não era dele. Quando a segurança pública aparece na vida do Denji com a proposta de trabalhar caçando demônios, não é como se arriscar a vida fosse uma novidade. E o que acontece com ele é o que acontece com todo mundo, que é começar a pensar que o problema deve ser a gente. Por que a vida é tão dura comigo? Por que eu não consigo simplesmente ser feliz? Por que eu não consigo sentir as coisas igual todo mundo? Ele chega a se perguntar em algum momento, será que eu tenho mesmo um coração? A resposta da Makima, essa que sempre aparece na cabeça do Denji quando ele não tá fazendo nada, é a mais simples e objetiva possível. Se dá pra ouvir teu coração, se ele bate, é porque tu tem um. Mas lógico que esse é um papo que vai além simplesmente do coração físico do garoto ou do demônio da motosserra. Porque essas, afinal, são duas afirmações que se relacionam. Os sentimentos do Denji só podem ser manipulados porque eles existem na realidade em primeiro lugar. Dizer que estão sendo controlados também é admitir que existe uma forma deles livres, onde são espontâneos, imprevisíveis, escapam para o nosso mundo em todas as direções. Mas sempre que o Denji começa a ficar um pouquinho aborrecido que seja com o trabalho na segurança pública, a Makima, a chefe dele, aparece e oferece para ele alguma pequena recompensa. Mandar nossas preocupações embora também é levar um pouco daquilo que nos conecta com o mundo, nossas emoções, nossos medos, nosso intelecto. E assim o Denji segue correndo para lá e para cá, sem saber muito sobre o lugar dele como sujeito ativo nessa história, só se deixando levar. Parece que o contato com o outro é sempre negado pro Denji, esfregado na cara dele, por exemplo, que ele não tá beijando uma garota igual as pessoas normais fazem. Elas vomitam, tropeçam, arrancam a língua dele e nesse arco literalmente fazem ele explodir. E por quê? Por que é tão difícil ter uma vida comum? Quando ele vira o Chainsaw Man, essa versão que é pura língua, serra e tripas, uma versão descontrolada desses impulsos, essa forma é uma expressão tanto do medo material do personagem, mas também reflexo de uma imaginação bloqueada socialmente, algo que impede que ele se expresse, viva a vida do jeito que ele deseja, que, por sinal, nem é tão complexo assim. A barulheira da motosserra rejeita o silêncio roubado pela Makima. E o Denji deve ter feito alguma coisa errada, porque ele só queria uma namoradinha e agora todo mundo quer matar ele. Existe essa tensão na maior parte do tempo, invisível na nossa sociedade, formada por paisagens de medo onde se a gente se sente seguro, é primeiro porque existe uma ameaça do lado de fora. Como a segurança pública poderia colocar um fim na subalternidade programada se ela própria surge como parte do mecanismo de manutenção da ordem, meritocrática e, por isso mesmo, ilusória? Com suas imensas construções de superfície tecnocrata, símbolo de um suposto progresso, que nos parecem ao mesmo tempo irracionais e caóticas, a cidade em Chainsaw Man nunca é um lugar sem conflitos. O talento do Fujimoto, o autor da história, tá muito pra mim em ele ser capaz de revelar, tirar esse véu da dita civilidade. E o que sobram são impulsos, energia e movimento constantes, ainda que na forma de tripas em um furacão, porque é isso que de fato tá acontecendo com a gente o tempo inteiro. Nossa consciência em frangalhos, uma alienação de nós mesmos, das nossas funções, dos nossos amores e da nossa própria consciência, cada vez mais dormente. Em Chainsaw Man vão ter tantos personagens que vivenciam o mundo à flor da pele o tempo inteiro, de maneira egoísta, narcisista, mas talvez até mais honesta, que seria um estilo de vida associado aos demônios, apesar de que esses não são diferentes de espelhos da própria humanidade, carregados de todas as nossas contradições, e outros personagens que vivem conscientes o tempo inteiro, até demais, de que aquele sistema é um moedor de gente. O personagem do Aki, por exemplo, um veterano da segurança pública, sempre frio, com aquele jeitão de Sasuke dele, vai falar com todas as letras que nem de mentira ele consegue fazer amizade com o demônio. Mas isso é assumir, antes de tudo, que ele finge na maior parte do tempo.
tempo que ele olha para os outros e sabe o destino terrível que reserva para cada um. E o dele acima de tudo. As indesejadas visões do futuro são só uma versão extremada desse sentimento. É um cara que vive de sorrisos forçados, evitando laços genuínos porque sabe mais do que ninguém como é comum perder alguém nesse trabalho. Mas que por saber o quão difícil é estar ali, também sente que deve isso, o sorriso dissimulado fingindo que tá tudo bem. Mas também é com esse personagem que vai ter uma das cenas mais malucas desse arco, que é quando o Aki, caçador de demônios, estica a mão para salvar o Anjo, um demônio do qual o poder é extrair tempo de vida das pessoas que ele encosta para transformar em arma. Na maior parte do tempo em Chainsaw Man, a relação entre humanos e demônios é resumida a uma barganha, a troca disso por aquilo, sempre com alguém tirando vantagem. Mas a pergunta logo depois do gesto aparentemente sem sentido de estender a mão para salvar o Anjo, que é um demônio, sobre quanto tempo ele teria perdido de vida com aquele contato é mera constatação. Mais ou menos tempo não teria mudado a decisão do Aki de segurar a mão do Anjo. Naquele intervalo, pequena pausa no fim do mundo, durante aquele mísero instante onde o tempo parece parar na volta dos dois, o valor da vida não pôde ser calculado, medido ou manipulado. É o que é e nada realmente explica o que aconteceu entre os dois naquele momento. Então a gente precisa ser capaz de enxergar que enquanto agentes de uma engrenagem que funciona com ou sem eles, mas que no geral a gente está sempre operando nesse modo robótico, aparentemente racional, mas ao mesmo tempo inconsciente, um tanto suspenso, boiando num mar de emoções, mas rejeitando todas elas, a gente precisa ser capaz de enxergar que dentro de toda a performance da personagem da Reze, ela talvez realmente tenha sentido algo pelo Denji. Que talvez os dois tenham tirado as máscaras precisamente durante aquela mentira deslavada, a aventura contra as regras de uma escola da qual nenhum dos dois sequer estudou. Que aqueles dias manipulados em cada milímetro revelaram também coisas que não eram possíveis de se prever, que estavam sendo deixadas de fora do cálculo, e um raciocínio que só funciona mesmo deixando de fora o homem e o que a gente pensa. Por motivos diferentes, soldados e cobaias de um conflito internacional do qual não escolheram participar, são pessoas tiradas dos seus lugares, arrastadas para o campo ou para a cidade, como naquela brincadeira do rato, que podem ou não fazer ideia do que realmente está movendo tudo isso. E o mangá pode até não chegar na verdade, mas persegue ela com muito ímpeto. Como Denji fala em algum momento, ele só quer alguém que aceite quem ele é, sem ilusão nenhuma nisso aí. Alguém para ensinar as coisas que ele ainda não sabe e aquelas que ele ainda não consegue fazer. E naquela hora, quando o corpo dele parecia se mover sozinho na volta da piscina, ele não aprendeu realmente a nadar? O processo civilizatório nos faz olhar para o mundo na nossa volta de maneira quase religiosa. As coisas são assim porque são assim, esses conflitos são naturais, essa normalidade é natural. Daí que constantemente acaba se justificando também que é natural um estado onde o homem explora o homem, onde não só as nossas mãos como nossos sentidos estão amarrados. O que Chainsaw Man faz é revelar uma fração do movimento, ainda que numa versão perversa, necessariamente perversa, porque é como se mexesse no estômago de um monstro de dimensões incompreensíveis. A cidade, a globalização. Mas esse monstro em Chainsaw Man, ele tem similaridades fisiológicas, anatômicas, entranhas que se parecem com as nossas, mesmo que a gente não saiba muito bem como elas se parecem. Daí que o autor vai o tempo inteiro quebrar o ritmo da história, propor cenários onde o tempo para e a vida só acontece da maneira que ela se parece, um tanto desajeitada, meio esquisita, né, suada, nojenta, cringe, mas isso faz parte de alguma forma de crescer e experimentar o mundo na nossa volta. Vai ter muito forte um elemento de verdade ou mentira, do que é performance, do quanto existe de nós nela. O momento em que a vida se torna teatro e o teatro se torna vida. Um dos vídeos que eu mais gosto aqui do canal hoje em dia, que eu escrevi em outro desses bloqueios, que coincidentemente ou não eu costumo achar uma saída quando leio um Fire Punch, um Chainsaw Man da vida, trata exatamente de outro mangá do Fujimoto, o Adeus Eri, e fica a recomendação porque pode servir como um complemento interessante para esse aqui. A gente tem um grupo de promoções no Telegram, onde eu seguido tô lançando os volumes do mangá de Chainsaw Man com desconto por lá. O vídeo tá saindo na Black Friday, então é uma boa oportunidade para vocês darem uma olhada, mas principalmente fica o meu agradecimento do fundo do coração para quem continuou apoiando a gente em apoia.c/quadro-em-branco. A internet pede um ritmo de produção totalmente alienante, onde quase não sobra tempo para pensar sobre o que a gente está fazendo, e se os vídeos aqui saem no tempo que precisam para sair, é porque a gente tem essa base forte ajudando a gente mês depois de mês, e por isso o canal ainda não parou até hoje. Então esse vídeo aqui é pra vocês. Lógico que as visualizações acabam caindo, as contas ficam mais apertadas, mas eu agradeço a paciência de todo mundo que não nos abandonou nessas semanas de menor movimentação por aqui, porque parar de escrever a gente nunca parou e hora ou outra o resultado desse trabalho aparece. A gente é grato por não precisar correr pra entregar qualquer coisa sem ter dado o tempo que o nosso pensamento precisa pra se organizar, pra então respeitar o tempo de vocês que estão aqui assistindo.